Testemunho de conversão de Sérgio Sales. Nossa Senhora falou com esse pastor. Meu nome é Sérgio de Sales, nasci no dia 13 de dezembro de 1967, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Batizado segundo os sacramentos católico, cristão, permaneci nesta igreja até a idade de 12 anos. Dali em diante comecei a frequentar assiduamente uma determinada igreja evangélica, onde me batizei aos 17 anos. Sempre ativo naquele movimento, passei por várias hierarquias, chegando de membro simples e cooperador a diácono e pastor. Casei-me no dia 13 de setembro de 1992, e tenho uma filha que nasceu no dia 13 de agosto de 1994, que seguem a doutrina protestante. Meu desempenho era fecundo, me distingui principalmente pela oposição ferrenha contra Maria e os dogmas católicos. Até que um dia recebi dos pregadores goianos um convite para fazer parte num congresso de jovens que seria realizado nos dias 13, 14, 15 e 16 de maio de 2000, na cidade de Goiânia, Goiás. Aceitei e viajei para aquela cidade, chegando dia 12 de maio à tarde. Em Goiânia aluguei um mini apartamento não muito distante do centro. À noite, perto da 1h da manhã, do dia 13 de maio, já havia terminado o trabalho para o dia seguinte e posto tudo em ordem. Panfletos também seriam distribuídos nas portas das igrejas católicas. Esta distribuição de material protestante evangélico estava voltada especialmente para a Igreja da Imaculada Conceição e Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com o objetivo de convidar os católicos para participarem do congresso e também renunciarem à fé que professavam. Estava tudo organizado como planejei. Foi assim que naquele momento percebi que havia mais alguém naquele lugar. Estava só, pois deixei a família em casa. Um perfume suave de rosas tomou conta daquele lugar. Senti uma paz que preencheu todo o meu ser. Quando me virei, deparei-me com uma mulher à minha frente. Mãos postas, olhava para o alto, dos olhos descia uma lágrima, vestido longo, branco, manto azul que se derramava pelo chão qual água transparente. Fiquei paralisado e pensei, deve ser uma estátua dessas que os católicos gostam. Mas ela estava viva, ali na minha frente. Perguntei: quem é a senhora? Então ela desceu o rosto do alto e me olhou. O seu olhar foi até o mais profundo de minha alma, desnudou-me e me senti um nada. Aquela luz que emanava dela, fez desaparecer tudo, paredes, teto, chão. Entendi que estava diante daquela que tanto ataquei e combati. Sou a amada do Poderoso. A mui bendita entre as mulheres. Geratriz da graça divina, pois em mim se alojou o Verbo de Deus. Sua boca se mexia, mas as palavras saíam do seu coração e iam direto ao meu. A Senhora é a Santa Maria dos Católicos. Sou a mãe dos cristãos e da humanidade. Por 1000 títulos me honram, por 1000 nomes me chamam. Meus filhos me chamam de mãe, o Poderoso me chama bendita. As pessoas oram muito e falam no seu nome. E deves rezar também, mas seja sempre Deus louvado. Se me chamam, não deixo que esperem, sou pronta em atender, chego no momento, sempre na hora certa, pois onde há necessidade, aí haverá socorro. As respostas de Maria. Nossa Senhora me respondeu coisas que há 10 anos eu questionava. Continuou ela: viestes tirar a mãe dos filhinhos. Sem ela, para onde irão eles? Disseste: Jesus lhes basta. Eu, porém, vos digo: quem honra o filho honra o pai, e quem honra a mãe, a todos honram. Aqueles que, como tu, querem dos filhos a mãe tirar, por intermédio de persuasões e raciocínios errôneos, são tristes almas carentes, ignoram o amor, desconhecem o carinho que vem do ser materno, não honraram talvez os próprios paizinhos, feriram os corações das mãezinhas minhas amadas, causando-lhes feridas mortais.
deves tu amar profundamente o Altíssimo e deves amar e honrar aos paizinhos. Eu te convido se queres, e ou tem entendimento consigo, provar e ver, pois nem todos, outros protestantes, como tu, haverão de gozar o privilégio da resposta. Meu coração é todo amado do Poderoso, eu o honrei e o adorei bem antes que tu existisse e dele provei depois do labor as delícias dos céus, dele vi os jardins celestiais, a extensão do seu reino infinito e poderes sempiternos. O seu amor pousa no coração do justo e o seu espírito o segue, aonde quer que ele vai, ou se move. Ele está presente em todas as suas obras, em tudo quanto existe e tudo ele forma e cria, tudo ele ama e acolhe. Tudo foi feito por ele e para ele, a causa primária de todas as coisas, e não há detalhes no universo que ele não conheça ou não dê importância, sua mente se estende ao incomensurável, podes afirmar. Entretanto, tu não conheces a extensão da sua própria vida, os homens são limitados e frágeis, são errantes e vacilantes e não obstante as suas hesitações e porque adquiriram algum conhecimento, não podendo ser Deus, querem ser pelo menos iguais a ele. Ainda vos digo que, antes de tu nascer, eu era já a amada do Todo-Poderoso, então vos pergunto. Porventura tu conheces mais perfeitamente a ele, do que eu. Foste tu quem gerou para o mundo o meu filho, por decreto do Altíssimo. Se assim fosse, então as minhas dores lhe pertencem. O Espírito do Senhor me buscou na terra, e por várias gerações me aguardou, o poderoso e sua corte exultaram ao ver-me do céu sua eleita, e muito mais ao sim que trouxe à humanidade a liberdade plena. Portanto converta o teu riso em pranto e muda a tua rota, não tentes ao poderoso, não tornas para mim um tropeço, porque a tua ação é sem conhecimento de causa, porque a justiça do Todo-Poderoso é fogo consumidor, e contra ele nada subsiste. Não queiras provar daquilo que não imaginas, não se aplique mais a investigar com veemência a superfluidade das coisas, busque apenas o que é essencial. Não vim para ser servida pelos filhos, mas ensinar aos filhos a amar e servir incondicionalmente ao Pai, alvo da minha fé, e razão da fé de todos. Esse é o trabalho do Cristo e é também o meu, por conseguinte. Não procuro os vivos, mas os mortos, não busco os que riem, mas os que choram, procuro no mundo os desesperados e sem fé, os desiludidos e sem forças, os desanimados e contritos, os humilhados e abatidos, os presos, os pobres, os vazios e sem paz. E a cada um desses que me chamarem eu os receberei e efetivamente lhes mudarei os seus rumos. Eu os porei em liberdade, e os convidarei a serem legionários, servos do Altíssimo, instrumentos, testemunhas vivas do Cristo e defensores fiéis da Santa Igreja. Se aceitarem, uma só promessa lhes farei, a de descansarem para sempre no meu imaculado coração, nas moradas do poderoso e sumo Deus. Agora, pois, lhe apresento o coração que ferias, e eis as espadas cravadas pelas ofensas tuas e dos que não me conhecem. Nesse momento abre o manto e me mostra o coração sangrando e cheio de espadas. Não devem os filhos a mãe ferir, mas amá-la e honrá-la. Ainda que me reneguem, eu por minha parte serei fiel. Portanto, se queres de Deus o perdão, deves tirar do coração que ferias, as espadas profundamente cravadas por tuas ofensas. Ainda vos digo e a hora é esta de rezar plenamente, eis o instrumento do vosso ofício, me mostrou o rosário, reze o rosário para adorar, amar e servir, sejas o último a comer, beber e receber. Reze ao Pai para adorá-lo, reze todos os dias e honrai os pastores da Santa Igreja porque cuidam da sua saúde, a alma, a eles ouça e os obedeça, ame a Santa Igreja e os seus fiéis servidores, honra e obedeça aos seus preceitos. Dedique um dia durante a semana a rezar e suplicar pelo ancião de dias, o Santo Padre, honre a ele e o chame de santo porque o seu serviço é santo. Reze pela unidade da casa, pelas famílias e pelos antagonistas da sã doutrina. A todos dizei,
e uma só vez, que fiquem na posição que foram chamados, sendo fiéis à Santa Igreja, honrando os anjos, santos e apóstolos do Senhor, como já lhes foram ministrados desde o princípio. A ninguém tentes convencer, dos incrédulos o Pai se encarregará. Segunda parte. As revelações de Nossa Senhora. Todas as religiões tiveram seus reveladores, ou instrumentos que deram início a estes, embora estejam longe de haver conhecido toda a verdade, tiveram sua razão de ser providencial. Porque eram com efeito apropriadas ao tempo e ao meio a que viviam e falavam e a quem eram relativamente superiores. Apesar dos erros da sua doutrina humana, não deixaram de agitar os espíritos e por isso mesmo de semear os germes do progresso rumo à preparação do advento do Messias e Salvador. E mais tarde devia alastrar-se como de fato trouxe ao sol brilhante da sã doutrina libertadora e reconciliadora em sua mais pura expressão, o Cristo. Eu vos digo que dia virá que todas as crenças se fundirão em uma grande e vasta unidade neste dia em que o sol da justiça romper triunfante nos corações humanos em forma do Salvador. As nuvens negras se dissiparão dando lugar por sua vez ao início da era da fé e da razão que vencendo todos os liãs do preconceito existentes se romperão e se renderão ao meu imaculado coração. Nestes dias dirão, será a volta triunfal de Cristo. Mas por enquanto ainda as religiões têm sido instrumentos constantes de demolições mútuas, mas ai dos que se prestarem a serem causa de escândalos. Agora pois um temporal se aproxima porque dos confins da terra subiu uma forma escura qual garra medonha se ousou interpor entre o Altíssimo e os habitantes da terra para separá-los. Ventos, sangue, trevas, suor e fogo, os gêmeos de outros tempos nascidos ressurgirão de mãos unidas e de par a par circulam a terra, e têm feito milhões de séculos, tem plantado em muitos corações seus estandartes aos desapercebidos que acessíveis às suas pérfidas sugestões seguem em sentido anti-horário aos da divindade santa e a cada dia, meses e anos, agrupam-se, agremiam-se e aumenta-se o número dos que se perderão, dos que fazem e admitem associações doravante cada vez mais em conluio com as trevas e seus ministros. E tu o que sabes da ira vindoura? E do passado de si mesmo não se lembra se não se abrir teus olhos o Criador, e o entendimento por intervenção dos santos, os homens todos se perderiam na eterna incógnita, porque aquele que repartiu aos homens o saber e a ciência por medida de esforço individual de cada um é o mesmo quem os permite a compreensão de seus próprios ensaios. Os que subiram da terra precedidos pela negra coluna têm atrás de si seus aguilhões com dentes no estômago devoram corações, os seus nomes são, a incredulidade e o materialismo. Por isso mister se fez ao Criador derramar nos últimos tempos o meu espírito sobre o orbe terreno para conter a marcha voluptuosa dos que viriam depois. São os agravos, blasfêmias, invejas, ódios destruidores, todo um conjunto, um exército do inferno, podes compreender agora porque se aplica, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra o príncipe dos demônios, Efésios 6, 12. Sementes de destruição semeados na boa eira durante a noite enquanto dormias, São Mateus 13, 24, por isso necessidade urgente em pôr-lhes freio. E em meio a tantos e complexos sistemas tua sofrega voz se levanta contra o artífice e construtor. Deus que vos liberta, ao pronunciar palavras contra a sua escudeira, que pelo globo tem percorrido, contratando fiéis servidores para o Altíssimo para militarem pela causa divina suprema da salvação dos homens, pela reparação e arrependimento da reconciliação da conscientização geral do que foi realmente o Calvário, que o meu sacrifício de amor me conduziu ao monte. Portanto não digas ainda que convertam a uma fé que nem tu mesmo compreendes, porque o Criador que até mesmo em seus anjos vê defeito quanto mais em ti casa de argila. Assim sendo a linguagem do Altíssimo doravante será contundente a respeito de seus filhos.
um vento vem aí, e varrerá por muitos anos a humanidade, aqueles que se deixarem seduzir não resistirão. Saibas que o Poderoso criou todos os homens iguais pela dor, pequenos ou grandes, ignorantes e esclarecidos nivelam-se, e essa igualdade é uma sublime previdência do Altíssimo que quer que seus filhos instruídos pela experiência comum não pratiquem o mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. Por amor dos filhos meus me mostrei, me revelei, me derramei ao Altíssimo, por amor de vós, por isso saia do meio deles, mas não te detenhas em proclamar o que vistes e ouvistes, não temas, a minha presença é seu sinal sob o nome dos três intangíveis, o meu manto é proteção eficaz e constante amparo contra os espinhos envenenados do mal, auxílio sou bem presente no momento extremo da dor, porque ao meu comando se moverão os céus e se erguerão as estrelas do firmamento. No mar do meu amor te navegas agora, constante e avante, não pares, caminha, e se preciso for voe sobre as nuvens dos problemas porque asas se te darão, se fores cercado por quatro lados e se tiveres sem saída eu te tirarei por cima. Aos meus filhos descendência de Abraão dirás, não gerei filhos para servir de cauda mas por cabeça os gere, para louvar o Senhor. Resista às paixões do mundo, cumpra o seu dever de filho, enfrente as devassidões porque é uma bravura de alma afrontar as angústias da luta. Ame ao Criador sem o qual nada se faz, não te perca mais deixe as fileiras intempestivas do antagonismo, abandone a obstinação no que é tortuoso e sem proveito, não contes com sua vã sabedoria para te salvar. Ame, honre, adore e exalte ao imutável, que se rasgou qual véu do templo, de alto a baixo, São Mateus 27,51, para que não só contemplasse a glória do que é incorruptível, porque não foi uma janela mas uma porta que se abriu por suas entranhas ainda que estreita. Saibas enfim que naquele dia simultaneamente o meu imaculado coração também se rasgou, pelo que glorifiquei e glorificarei ainda mais ao meu Criador. Finalmente, não te percas buscando sinais que te façam crer, basta-lhe este, uma vez apenas, porque nenhum outro é tão significativo quanto o sinal realizado no altar do sacrifício. Ame ao Pai mais que as suas criaturas, e as suas criaturas mais que a si mesmo. A suprema felicidade consiste em cumprir essa lei de amor, entrareis assim no gozo de todos os esplendores da criação. O Altíssimo concede-lhes pelo sentimento do dever cumprido na consciência humana, completo alívio. É do vosso conhecimento que felicidade sem mescla não existe nesta atmosfera. O homem se levanta qual sol sem luz, estrela sem brilho, lâmpada sem óleo, imagina-se na possibilidade de penetrar todas as coisas. Realizar obras grandiosas para reparar as faltas é o que todos deviam se empenhar. Os homens tornaram-se ávidos de tudo quanto possa agitá-lo e perturbá-lo e coisa singular, parece propositalmente criar-se tormento quando deveria evitá-lo. As ideias estão na razão do que sabem. O Poderoso sempre tocado de compaixão pelas misérias humanas do alto chama a todos, voltei filhos meus voltem para mim. Derramarei consolações naqueles que orarem e suplicarem no rosário das vitórias não deixarei de atendê-los, para que não haja desânimo. Voltem-se a Deus pelas orações do Santo Rosário. Quantas dores porém teriam evitado se tivessem abandonado o orgulho e o egoísmo? A ciência humana é parcial. A profecia humana é imperfeita. Amar é uma ciência e provém de Deus, no amor tudo se aperfeiçoa. Ame ao seu semelhante presente e ausente, os que vê e os não vê. A ciência humana sem Deus é gota comparada ao oceano de riquezas imensas. As potestades santas que assistem ao Criador, cujo nome se pronuncia com temor e tremor cobrem-se os olhos, a boca e os pés. Trago nos braços os ramos, olhai, são pobres alminhas infelizes que no meu itinerário conduzo à casa materna, quiseram na terra nascer, mas a mão criminosa os interrompeu. Os outros ausentes filhos pensas que nada deles mais existe,
porém eles choram e lamentam as suas indiferenças. Ingratos não deveriam cumprir a lei de amor, rezando pelas pobrezinhas. Mas o egoísmo tem voz mais altiva, pelo que ai dos ingratos. O poderoso os ferirá. Ai da mão criminosa que ousar interromper a lei natural do Criador, matando os inocentes. Uma pedra as esmagará. Ai dos que não rezarem pelo alívio dos sofrimentos dos que padecem, estarão um dia talvez, na mesma posição. E então como o rico nas chamas pedirão ao Pai que lhes envie Lázaro, para refrescar-lhes a língua com uma gota nos seus dedos. São Lucas 23:16. Sou a ponte e a escada de Jacó pela qual anjos sobem e descem levando e trazendo dos céus bênçãos celestes, as divinas inspirações, o divino conforto, sem os quais se perderiam os filhos nas trevas. Por isso ouça agora, minha voz ressoa qual som das liras dos arcanjos. É como chuva de orvalho numa manhã de sol, é como a garoa do Hermon que desce da colina de Sião. É como o som do universo, calma e branda, pura e maviosa. Sou a semeadora, a repetidora, a porta-voz do Cristo Salvador, e sempre doce ouvir. Renuncia, não dás de si o que sobra porque nada lhe pertence. O Criador de tudo é Senhor. Mas se tudo é dele, é também por ele. Tudo lhes dará de necessário. Porque o Pai abre seus tesouros para dar aos seus filhos o seu eterno benefício, orai sem cessar e os muros ruirão. Josué 6:20, pelo que louvai ao Senhor, Salmos 105:1, porque é bom e sua misericórdia dura para sempre. Perguntei-lhe: como fazer para me lembrar de tudo isso? Essas palavras ficarão gravadas nas tábuas de carne de seu coração. E o que fazer para me salvar? Fazei tudo o que ele vos disser, fazei tudo o que ele vos disser. São João 2:5. Ela foi desaparecendo. Quando tudo terminou, o sol estava nascendo, eu me vi totalmente outro, um homem novo, maravilhado e cheio de amor por essa mãe que é de Deus e nossa. Obrigado Pai, obrigado Mãe. Com amor, seu filho Sérgio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Sérgio de Sales. A Igreja é a coluna e o fundamento da verdade, 1 Timóteo 3,15, todo aquele que divide Jesus é um anticristo, 1 João 4,3, Deus seja louvado pelos sinais que dá aos homens, para manifestar a sua presença e providência no mundo conturbado em que vivemos. Retirado do site https://www.spacojames.com.br/ e transformado em audiobook por Católico Formado e Informado é Católico Preparado.